Queridos amigos, é com imensa alegria que vamos efetivar o nosso encontro hoje numa temática de muita complexidade e muito ampla. Este seminário, ele nesta manhã será apresentado de forma condensada. Ele está desdobrado amplamente. No final eu vou estar sinalizando para vocês o acesso a esse conteúdo desdobrado. E hoje nós vamos ter um aperitivo, como o quê? Dentro do encaixe que o tempo nos oportuniza. De qualquer modo, vai ser um encontro da castanha do Pará com a castanha de caju. Quando Jesus propõe deixai que venham a minhas criancinhas, fazendo uma referência à interdição que os discípulos tentavam impor às crianças que queriam acessá-lo naquele momento, é curioso perceber que os discípulos queriam proteger o mestre, impedindo as crianças que pudessem chegar até ele. E a advertência àquele tempo e aos tempos atuais tem sido tomada de forma muito significativa na nossa obstaculização das crianças em terem acesso ao coração misericordioso do Evangelho, que sintetiza a mensagem de Jesus. Isto é de bom tom e é verdade. As nossas intervenções na evangelização infantil, o processo educativo doméstico, o Evangelho no lar e outras práticas nos diversos cultos da cristandade tentam favorecer que a criança possa chegar a Jesus. Mas a advertência persiste, porque a despeito de sabermos que isso é importante, é necessário, nós não temos conseguido fazê-lo de uma forma execuível, proficiente, suficiente, adequada. Assim sendo, levar a criança a Jesus e não as embaraçar de chegar a Ele é, na atualidade, uma pontuação que fala dessa demanda da humanidade que precisa ter acessibilidade ao Evangelho desde pequenino. Para aqueles que passamos por essa fase, fomos embaraçados e não conseguimos chegar a Jesus em tempo ou suficientemente. Em outras palavras, nós vamos sinalizar agora sobre esse embaraço que foi nos colocado quando éramos nós adultos, jovens, idosos, quando fomos crianças e não tivemos ensejo de chegar a Jesus como se deveria ter chegado, ou como se deveria ter sido facilitado. Ou seja, há necessidade na atualidade de nós fazermos a mediação desse encontro que ficou no tempo, que ficou na nossa história não efetivado. Em outras palavras, é necessário hoje nós fazermos o acesso da nossa criança interior ao Cristo, a Jesus, que é o Espírito de Jesus e o seu Evangelho, ou ao Cristo interno que se nos habita, ao Cristo interno que está adormecido. E fazer essa mediação significa dizer, numa certa medida, fazer a substituição de pai e mãe, que no tempo próprio e dos outros, enquanto crianças, termos contato com a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. E até hoje, isso faz falta. Tem alguma pendência, há uma denúncia de que isso não foi feito.
E o que nós vamos favorecer agora, possibilitar agora, é exatamente essa análise, para tentar nos oportunizar, que possamos fazer agora o que não foi feito, ou foi feito deficientemente. Em outras palavras, nós somos os mediadores do encontro da nossa criança interna com Jesus, ou da nossa criança interna com Cristo que há em nós. Nós precisamos fazer esse link, já que não foi feito, ou foi feito indebitamente, é necessário, é oportuno, que possamos fazer hoje, trazer a criança e entregá-la a Jesus, não embaraçá-la como fomos embaraçados, é uma proposição muito audaciosa. Em verdade, aqueles que são da área da psicologia, do psiquismo humano, os psicanalistas, nós estamos apenas usando uma metáfora. A metáfora de que precisamos atualizar o atendimento de uma criança interior que ficou no tempo sem ser nutrida adequadamente. Assim sendo, aqueles que somos adultos não nos damos conta de que temos interiormente uma criança que necessita urgentemente ser atendida, que traz lacunas no seu processo de desenvolvimento, e que no tempo em que vivemos agora, ela nos contamina enquanto adultos. Ou seja, nós somos um adulto, mas nós não somos maduros suficientemente. Nós somos um adulto, mas não somos integrais no âmbito da nossa expressão enquanto a idade que temos. Somos aqueles que temos 50 anos, 40 anos, 30 anos, 18, 60, mas temos comportamento às vezes de 5, de 10. Somos aqueles que às vezes manifestamos uma criança de 11, ou então uma criança intrauterina. Temos comportamentos que às vezes revelam que nós ficamos com uma falha no nosso desenvolvimento, que até hoje não foi atendida, e essa falha comparece mediante um comportamento no adulto que denuncia que esse adulto tem alguma coisa que não vai bem, tem alguma nota falha no seu processo de desenvolvimento, de que nós, enquanto adultos, trazemos marcas da nossa infância. Não são sequelas, são feridas abertas que precisam ser curadas, são chagas que às vezes doloridas, quando se lhes toca enquanto somos adultos, enquanto estamos caminhando no cotidiano, quando se lhe toca essa chaga da nossa criança interior, o adulto estremece e nós assumimos um comportamento imaturo, não correspondente com a nossa idade, não correspondente com a nossa intelectualidade, não correspondente com uma expressão emocional que deveríamos ter, porque estamos, numa certa medida, aprisionados na nossa historiografia atual de uma infância que não foi suficientemente atendida, nutrida, amparada, acolhida. É que quando somos criança, na fala do Espírito Segismundo, do benfeitor de André Luiz sobre Segismundo para o Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Missionário da Luz, nós precisamos ser crianças para aprendermos a ser homem. Nós reencarnamos num processo de adormecimento, ficamos num estado de latência e mergulhamos na matriz uterina, no desenvolvimento do nosso processo embriológico, para que depois, como feto, depois criança, possamos ir aos poucos oferecendo melhores condições para reestruturarmos marcas, dificuldades que trazemos do passado e desenvolver novas habilidades. Esse processo de ser criança para aprender a ser homem é o nosso processo de desenvolvimento, cujo compromisso tem os pais, segundo os Espíritos, disseram Allan Kardec no Livro dos Espíritos, para moldar a nossa personalidade. Tem a função de estabelecer as impressões positivas pela dinâmica da educação, especialmente os pais e todo o cortejo dos adultos que
trabalham na formação do desenvolvimento do psiquismo infantil, para que depois ganhe a juventude, mais tarde o adulto. Esse processo de desenvolvimento, ele precisa estar bem colocado sob pena de nós não conseguirmos queimar as etapas e ter atendido às nossas necessidades para formatarmos um jovem adequado e depois estruturarmos um adulto maduro. Nós crescemos cronologicamente e ficamos que nem banana de feira. A gente toca, está macia, mas está travosa, porque nós fomos retiradas, às vezes, antes do tempo. A gente não está mole porque a gente amadureceu, a gente está mole porque a gente sofreu muitas pegadas, muitos traumas. E quando se lhe prova, não é maduro, é travoso. Muitos de nós somos travosos, ou seja, somos adultos cheios de encrencas, que manifestamos isso e nós nem nos damos conta que manifestamos isso. É que na nossa história, enquanto criança, nós precisamos ter atendido necessidades fundamentais, e uma delas, que é fundamental no desenvolvimento do espírito, para a sua reestruturação evolutiva, é de que sejamos amados. Se não formos amados, nós não conseguimos estruturar uma boa base. A necessidade mais fundamental de alguém que reencarna é ser amado desde a concepção, pelo menos. Porque antes que reencarnamos, nós já nos aproximamos do lar, nas estratégias reencarnatórias de criar o planejamento, já que nem toda a reencarnação ela obedece a esse planejamento, algumas acontecem pelo automatismo da lei, mas em falando dos planejamentos, nós nos aproximamos do lar e depois mergulhamos no processo do renascimento, na junção do espermatozoide com o óvulo e no processo embriológico, através do qual nós vamos recebendo dos nossos pais, ainda que vivendo uma certa latência no nosso psiquismo, ficamos como que no estado de dormência, profundamente abertos para receber as impressões daqueles que nos acolhem enquanto mãe, enquanto pai e enquanto família, e enquanto situação onde nos movimentamos, aqueles que estão no processo da gravidez. Assim sendo, a nossa necessidade maior é de sermos amados. Quando nascemos, depois dos 9 meses, e que se nos confere um nome, aonde se nos legitima legalmente, o leite materno representa o melhor alimento até 6 meses, sem necessidade de mais nada. Mas eu quero dizer aos senhores que o leite materno não é o melhor alimento do bebê. O melhor alimento do bebê é a nutrição afetiva. É melhor, se for o caso, não dar o seio materno e dar na mamadeira o leite artificial, amando o bebê, do que dar o seio maldizendo o bebê. Porque o ato de dar o seio maldizendo o bebê, porque tem uma fissura, por exemplo, no mamilo, ou porque aquela mulher acha que o seu seio vai ficar deformado, esse ato, ele gera uma nutrição física adequada, é o leite materno, mas a nutrição da alma fica comprometida, porque não há amor. A maternagem e a paternagem são as estruturas que nutrem a alma. Não há dor maior para uma criança do que nascer e não ser reconhecida, validada pela amorosidade. A amorosidade é a pedra de toque para que o espírito se aprume no seu processo de desenvolvimento. Se isso não se dá, esse espírito já começa desde o útero e depois, através da sua vida extrauterina, a apresentar o desnivelamento, as dificuldades que estão presentes no seu desenvolvimento e que, se não forem atendidas em tempo, vai até na idade adulta. Hoje, do ponto de vista de uma análise psiquiátrica, analisando-se o corpo, para além da perspectiva da análise freudiana,
Observa-se que o desatendimento à faixa uterina são aquelas lesões mais graves no âmbito da psiquiatria, posto que de 0 até o 9º mês na vida intrauterina é a primeira fase do desenvolvimento psicoemocional do ser. De 0 até 1 ano e meio é a segunda, de 1 ano e meio a 3 é a terceira, e de 3 a 6 é a última. Até 6 anos, nós temos a fase mais importante de um ser humano na Terra, que a gente acha que não vale nada, que não está ouvindo, que não fala, não sei o que, né? Como se nós fôssemos um animal, simplesmente ali, numa vida vegetativa. Esses 6 primeiros anos são os anos mais importantes da vida do ser humano. Olha a importância do pai e da mãe, a importância de uma babá, a importância dos nutridores, dos cuidadores de criança. Mas, como a criança não fala, não se movimenta, não corre tantos riscos de se ferir, de acidente, a gente contrata qualquer pessoa para cuidar. A gente deixa a criança nas mãos de quaisquer pessoas, e é o período mais importante do seu desenvolvimento psicológico, emocional e corporal, para que a criança mais tarde se coloque no mundo. Isso tudo vai refletir na história da nossa vida. Isso é tão importante que eu vou narrar um exemplo só para mostrar dessa importância. Eu cuidava de uma pessoa que tinha um problema muito grave. Eu disse a ela assim: faça o seu espaço de vida, o seu espaço existencial aqui. Ela pegou os instrumentos que eu dou, materiais, brinquedos, pedras que compõem os legos da vida. Ela compôs um espaço e eu disse: entre nesse espaço. Quando ela ia entrar, ela não cabia, os pés dela não cabiam, ela fez um espaço tão curtinho. Eu olhei para ela e disse: engraçado, você não cabe no espaço de vida que você criou para você. E o que você acha que é o espaço de vida da sua mãe? Ela olhou e disse assim: é esta sala. Aí eu disse: você está no útero, não é? Ela estava no útero. Ela estava no útero. Ela era uma profissional, independente economicamente, mas completamente dependente da mãe, não se conseguia desgrudar da mãe, e tinha uma encrenca com ela. Ela dizia assim: eu acho que eu não sou filha biológica, eu sou filha adotiva. Ora, eu disse: mas como você acha isso? Você já perguntou à sua mãe? Eu não tenho coragem de perguntar, que eu tenho medo da resposta. A mãe dela eu conhecia, era a cara dela. Como é que ela podia ter dúvida? Podia ter dúvida do pai, mas da mãe não podia ter. Ela não conseguia se convencer, mesmo a mãe sendo uma réplica, ou ela sendo uma réplica da mãe. Então, eu disse a ela, e a demanda dela era pelo que ela não se emancipava do lar. O lar, muitas vezes, a casa representa o útero. Então ela habitava a casa da mãe como se fosse o útero. Ela não saía da casa. Ela era emancipada economicamente, mas não tinha emancipação psicológica, porque ela não tinha emocionalmente amadurecido. E onde estava o engate? Aonde estava essa criança que segurava esse adulto, não permitia que esse adulto fosse? Estava no útero. E quando ela mergulhou na experiência intrauterina, ela foi para o momento culminante. Quando ela completou, a mãe, de 7 para 8 meses, a mãe começou a entrar em crise emocional, porque tinha perdido um filho na gestação anterior, que tinha nascido morto. E como a mãe não trabalhou esse trauma, ela, quando chegou na idade que ela perdeu o filho, ela começou, a mãe, a entrar numa neura de que aquela gestação não ia lograr êxito, que ia perder o filho de novo. E a mãe começou a ficar maluquinha. E aí, ela dentro do útero começou a ficar com medo de nascer, porque se ela nascesse, ela ia morrer. Era o que a mãe dizia. Olha que encrenca. Quando chegou no parto, quem disse que aquele útero abria? Não abria. O colo do útero fechou, que não passava nada. Aí o que o médico fez? Cesárea. Para tirá-la do útero foi difícil para ela, enquanto bebê. Por quê? Porque ela não queria sair, porque ela ia morrer.
Mas o médico tirou. O médico estava com um avental branco e ela não suportava gente que estava vestido de branco enquanto adulto. Não suportava médico, enfermeiro, barbeiro, pai de santo. Não suportava. Tudo que vestia de branco ela não suportava. Ela não sabia por que ela tinha essa mania de não suportar gente vestida de branco. Tinha medo. Foi um médico tirou do útero, levando para a morte, porque para ela aquele momento era de morte. Quando o médico tirou, foi para os atendimentos normais da enfermagem imediata, e aí quando ele colocou a criança no colo da mãe, o que a mãe fez? Surtou e disse assim: essa criança não é minha filha morreu, essa criança... Aí o médico agarrou a mãe. Vocês sabem que os médicos psicologicamente são pessoas fantásticas, eles foram formados para isso. Ele agarrou a mãe, sacudiu a mãe, deu os berros com a mãe, a terapia do berro. A mãe já estava louca, deve ter piorado naturalmente. Quer dizer, era o médico brigando, dizendo que era o filho, a mãe que tem autoridade sobre o seu bebê. Na representação psicológica, a fala mais importante para uma criança é dos pais. E a mãe gritava que não era, que tinha morrido. A partir daí fez-se um trauma. Essa criança não se sentia filha da mãe. Essa criança não se sentia biologicamente filha daquela mãe. Essa criança contaminou o adulto e ficou na eterna dependência, não conseguindo se emancipar do lar. Porque tinha medo de sair de casa, porque sair de casa era sair do útero, e sair do útero era, segundo o 7º, 8º mês, morrer. Então ela tinha medo de sair de casa, tinha medo de morrer. Vocês estão vendo como a gente cria umas paranoias que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver? Esse é um pequeno exemplo de como a vida intrauterina ela é decisiva no desenvolvimento psicológico. Como a vida nos 6 primeiros anos são importantíssimas no nosso desenvolvimento. Então, se nós não recebemos amor, estabelece-se no nosso psiquismo uma encrenca que nós identificamos como sendo a vergonha de eu não ser amado pelos meus pais. Toda criança que experimenta o desamor do pai ou da mãe ou de ambos, ou que não se sente suficientemente amada, ela tem a impressão de que ela nasceu mal formada, de que ela não é suficiente, de que ela é uma deficiente, de que ela não tem graça, e ela cria esse autoconceito, e esse conceito é tão marcante que ela modela um jovem, um adulto com baixa autoestima, porque ela passa a se ver como alguém que tem de si mesmo uma imagem precária, porque se o meu pai e a minha mãe não me gostam, quem vai me gostar? Se o meu pai e a minha mãe não me validam como ser, quem vai me validar? Por mais belo que eu seja, por mais dinheiro que eu seja, por mais eu não consigo me afirmar, porque a imagem adulta que eu trago dentro da criança, dentro de mim, é a imagem da criança que viveu uma experiência de rejeição, de abandono. A experiência de abandono, de rejeição, é uma tragédia para a criança, para o espírito que reencarna, porque é a falência da nutrição da alma. Não adianta encher de caloria a criança, não adianta encher de pessoas para cuidar do corpo se a alma não é atendida. Se não formos amados, ou se nós não sentimos amados suficientes, nós não conseguiremos ir muito adiante, porque essa criança, egoicamente, ela fica vulnerável, fragilizada, e ela não consegue modelar um ser que dê conta de se auto-acolher. Cria-se uma autoimagem depreciativa, de pouco valor, baixa autoestima, que nós ficamos esse adulto que a gente acha que não vale nada. A gente pode ter doutorado, mas a gente está sempre achando que a gente é um zero à esquerda. A gente pode ter um corpo escultural, mas a gente acha que a gente é feio. A gente pode ter N predicados, mas a gente não reconhece os nossos predicados.
E quando se lhe pergunta, a gente nem sabe por quê. Não sabe por quê? Porque a gente não conseguiu ainda tratar a lesão da nossa criança que ficou ferida numa infância. Quando os nossos pais não nos deram atenção, quando eles trabalhavam demais e ficavam muito ausentes, e a gente ficou na mão de outras pessoas que não nos cuidaram. Quando um pai tinha uma doença psiquiátrica ou uma mãe e às vezes nos agredia enquanto nós éramos crianças. Quando um pai ou uma mãe brigavam e usava a criança, muito comum nas separações conjugais, usa a criança para atingir o outro, para atingir o parceiro, a parceira, por vingança, como moeda de troca para conseguir espaço. A criança não entende que a encrenca não é com ela, ela acha que é com ela. As situações em que os pais ficam problematizados e chegam em casa e colocam todas as suas raivas na criança, raiva do chefe, raiva do dinheiro, raiva do assalto, raiva da vida. Aí jogam na criança, porque a criança está chorando, porque a criança dá trabalho, porque a criança corre muito. E é um pequenininho. A criança está na primeira infância. E o trato é um trato invasivo, pedagógico e psicologicamente é mortificador. A criança cria um conceito de que ela não vale a pena, ela não é digna de ser amada. Porque o pai a despreza, a mãe a despreza, elas são abandonadas, ela é rejeitada, ela é agredida. As palmadas, as agressões físicas, por que fazem mal? Não fazem mal, não é a questão física, que também é lesiva, que também às vezes exorbita, porque um aperto de mão, puxão de orelha não vai maltratar uma criança de modo algum. Uma palmada não é a palmada, é a emoção com que é feito a isso. Porque quando você puxa a orelha da sua criança, você puxa bem, você está aborrecido, vermelho, e puxa, e só falta levantar a criança. Mais do que a puxada da orelha, ou a agarrada do braço, ou a palmada que você possa dar, é a energia e o sentimento, porque quando nós tratamos assim a nosso filho, a nossa filha, a gente habitualmente está desequilibrado. Não está como um amigo lá em Belém, cujo filho chegou já adolescente, com o boletim revelando que ele estava reprovado. O pai disse assim: não, eu vou ver o que eu vou fazer. Subiu, abriu o evangelho, leu, orou. Quem de nós faria isso, né? Depois chamou o filho e deu uma pisa nele, deu uma surra. Vocês imaginam se não tivesse lido o evangelho? Tinha matado o garoto. O garoto satisfeito que ele subiu para ler o evangelho. O papai vai arrefecer. O dirigente da instituição espírita achou, né, que ia sair até prêmio. Não veio prêmio, veio peia. É lógico que ele fez isso achando que estava fazendo o melhor, e necessariamente deve ter feito sereno, achando que dentro da cultura dele aquilo era o melhor. Mas você imagina que a gente faz isso, a gente se prepara para fazer o nosso melhor? Não, a gente se aborrece, a gente dá onde pega, a gente às vezes joga coisa no filho. A gente dá um berro, diz palavras que o filho jamais esquece. Você não vale nada mesmo. Você é um obstáculo da minha vida. Você me impede de ser feliz. Olha, um pai e uma mãe dizendo isso para uma criança. Se disser isso para a gente que é adulto, a gente já fica sem dormir, já deprime. Imagina isso para uma criança que está se formando egoicamente. É um espírito que renasce, mas ele renasce exatamente para aprender a ser homem, estruturando-se enquanto infância, enquanto criança, nutrindo-se. Então o desamor nessa faixa primeira é fundamental para lesar o patrimônio psicológico infantil, que vai contaminar o adulto indubitavelmente. Nesse processo de desenvolvimento, a melhor forma que possamos estabelecer para cuidar de uma criança é entender que é um espírito singular, que Deus, como diz o Espírito Emmanuel, não nos cria em reproduções de fotocópias, em reprodução em série. Deus nos cria únicos. Você é uma edição única. Mesmo que você nasça grudado no outro, chifópago, são dois espíritos que pensam diferente. Se você nasce gêmeos univiterinhos, ainda assim, com a mesma cara, um corpo muito semelhante, quase igual, ainda assim, são dois espíritos diferentes. Porque
Deus não nos cria réplica. Nós, pais, queremos que os filhos sejam tudo iguais. E tratamos os filhos negando a sua originalidade. Nossa originalidade, a nossa singularidade não pode ser negada. Porque se a gente nega a nossa originalidade, o que acontece com a criança? Ela, para receber o amor do pai, que é a pior dor que uma criança pode ter a não ser amada, ela monta uma estrutura de personalidade, um outro eu que não é ela, e vai modelando um fake, um arremedo de si mesma, cria um eu secundário, porque ela não pode ser ela. Então, na primeira infância, uma das grandes demandas que geram lesões é os pais não aceitarem os filhos como eles são. Para que uma educação seja efetiva, na modelação de novo ser, você precisa trabalhar com a realidade. Mas se você nega a realidade daquele espírito, aquele espírito cria uma máscara e você começa a trabalhar em algo que não é ele. Então, reconhecer a originalidade do espírito, que ele é singular e único no mundo, é atendê-lo tal como ele é. E essa é a nossa dificuldade enquanto pai e mãe, porque a gente quer colocar tudo no lugar comum e não aceita que a criança seja como ela é. Eu só posso transformar uma alma, ajudando a que ela se transforme, como o oleiro trabalhando a massa, a argila, se eu acolho tal como a alma é. Mas se eu nego que ela é e tento formatar uma outra alma de fora para dentro, o que é que acontece? Eu vou fazendo mudanças que não são verazes, não são verdadeiras. Então a criança modela um outro eu para sobreviver, para ter o amor dos pais, mas não é ela. Então ela vai se criando artificialmente. Outro dia me disse um cidadão: doutor, eu sou uma mentira com 50 anos de idade. Um doutor, não médico, um doutor, defendeu tese para doutorado, estava numa depressão grave. Por quê? Porque ele não conseguiu se afirmar psicoafetivamente e sexualmente, como ele não se tratou. Então ele foi o que a família queria que ele fosse, e com 50 anos ele entrou numa depressão grave, por risco de suicídio. E ele me dizia: eu tenho 50 anos, mas eu sou uma mentira, eu não sou o que eu sou. Olha, 50 anos. Por quê? Porque ele fez tudo o que os outros queriam sem ser aderente ao que ele é. Para que uma educação se estabeleça adequadamente, eu preciso reconhecer o que a pessoa é e trabalhar a partir daquilo que ela é. Senão eu trabalho numa coisa que não é ela, uma representação que não é ela. Então, veja a tua criança, ela é agressiva. Como é que tu trabalha a agressividade? O medo da tua criança. A criança diz que está com medo, você não está com medo. Você é homem. Os homens, nós sofremos muito, nosso gênero é o mais oprimido da terra. Você é homem não tem medo. Quem disse que homem não tem medo? Quem falou? Quem inventou essa história? Aí a criança, para não perder o amor do pai, ela finge que não tem medo, mas se urina de medo, se defeca de medo, mas ela não assume que tem medo, porque o pai disse que ela é homem e não pode ter medo, e a ameaça com o dedo e riste. Isso é uma lesão grave. Mas se a criança não tem medo e é agressiva e bate, o que diz a mãe? O meu filho, você não é uma criança agressiva, você é bom. Veja que eu botei o nome de Bezerra de Menezes da Silva. Quer dizer, botou o nome, etiquetou, mas o conteúdo não corresponde. A mãe queria que fosse Bezerra de Menezes, da Pleiade, da Falange, pelo menos. Mas foi o Bezerra de Menezes da Silva, veio da última instância bem bravo. Reencarnou bravo, um espírito bravo, com uma história selvagem. Aí você começa a dizer para a criança que ela não é assim e nega a agressividade da criança. Se você nega,
a criança querendo ser amada, o que é que ela faz? Ela esconde a agressividade. Ela não bate com o irmão na frente da mãe. Quando a mãe sai, mete o dedo no olho, mete o dedo na barriga, puxa a orelha, quer arrebentar o olho. Não consegue arrebentar porque a criança lidando com outra criança menor. Quer que o outro morra, quer engasgar a outra criança. Ele faz de tudo para matar. Ele, na verdade, é um selvagem primitivo do passado, que tem uma agressividade desmedida, veio dos quintos dos umbrais para ser educado, mas não está sendo. E aí, quando ele tem chance, ele coloca toda a sua selvageria para fora. Mas, se nós não acolhemos a agressividade da criança, nós não educamos essa agressividade. Se nós não acolhemos o medo, nós não trabalhamos o medo. Então, medo e a agressividade que não foi trabalhada está em nós. Quantos de nós temos uma agressividade que às vezes já está no corpo, na forma de doença, ou a gente é uma pessoa que nem a gente se reconhece, porque quando a gente entra na fúria, é como se fosse um vulcão em erupção, ninguém nos segura, nem a gente mesmo nos segura. A gente fica desmedido, a gente tem comportamentos bizarros. Mas por que tem comportamento bizarro? Porque a gente não aprendeu como criança a lidar com a nossa agressividade, a gente vem lesado, e aquela criança que não foi educada traz essa lesão de uma agressividade não tratada. Fomos tratados de fora para dentro, negando-nos a nossa originalidade, negando quem nós éramos. E hoje, essa criança, ela comparece no adulto e no trânsito, porque bateu no seu retrovisor, você vai e esmurra o outro. Vocês imaginam uma pessoa esmurrar o outro? Outro dia eu vi isso, essa situação similar. Era uma pessoa com essa criança lesada, ela ia andando na rua e o outro deu sinal que ia sair do meio-fio. E ele foi, e o outro quis embicar, mas esperou. Aí ele foi, freou bem próximo do outro. Aí o outro saiu, ele deixou o outro sair, mas freou bem em cima. O outro saiu, quando ele encostou, o outro abaixou, o que saiu do meio-fio, abaixou o vidro e ofendeu até a última geração dessa pessoa que eu cuido. Aí, essa pessoa que eu cuido teve a reação da criança agressiva, que não aprendeu a lidar com a raiva, seja porque foi negada, ou seja porque foi estimulada, porque a forma de lidar com a raiva, ou eu suprimo, castro, ou eu estimulo que aquela raiva venha sem dar norte, sem dar um jeito de poder fazer um manejo adequado da energia agressiva, e ela fica destrutiva negada ou destrutiva expandida, todas duas, um implode, outro explode. Ele ficou com a manifestação da raiva em sistema de explosão. Ele xingou o cara, e começaram a se xingar, fizeram alguns gestos cuja coreografia era pornô. Ele parou no meio-fio, o outro parou no meio-fio e ele desceu. Olha, o outro desceu. Gente, é bizarro. E foram. Aí eu acho que os guias entraram, ficaram com pena daquelas. Eram duas crianças querendo brigar. Não tinha por que brigar. E ele disse: doutor Alberto. Aí eu disse: vem. Ele não veio. Foi, sabe, cachorro, quando você vai, aquele cachorro corre, sabe aquele cachorro? Quando está no território dele, ele corre atrás do outro. Quando o outro entra no território do outro, aí esse aqui volta. Eu já vi uma briga de cachorro assim, ficavam correndo, porque eles estavam brincando. Mas é porque um estava no território do outro, e o outro ganhava força e vinha. Então ele foi, marcou o território dele, se aproximou do outro cidadão, o cidadão não veio. Felizmente não veio, ficou parado. Nós nos xingamos. As esposas entraram em xilique, evitando a tragédia. E aí quando eu ia voltando do carro, doutor Alberto, eu lembrei do senhor. Ele tinha que lembrar de mim antes, mas ele lembrou só depois. Aí eu disse: tive uma recaída. Veja como uma criança ela subtrai o nosso equilíbrio. Como ela está dentro da gente, ela nos toma numa situação de vulnerabilidade.
Veja que eu não estou falando de obsessor, porque a gente não, o obsessor me pegou. Esse obsessor é pior que o obsessor, que ele é invisível e está com você. O obsessor, às vezes, ele está fora, não está conectado, você no centro espírita, ele fica fora, não tem acessibilidade. Esse obsessor, que mora com você, que é a sua criança, que está atrapalhada, para onde você vai, ele vai. E aí ele disse, eu descompensei, cheguei em casa, fiquei muito mal, aí comecei a sentir tristeza novamente. É a criança interna, que não aprendeu a lidar com a agressividade, não foi cuidada. Uma mãe não pode dizer, meu filho, você não é agressivo. Meu filho, você tem uma agressividade, nós precisamos cuidar. E você vai fazendo um manejo da agressividade da criança. Não nega, mas não estimula, mas não reprime de uma forma indébita. Não pode dizer que ela não tem, se ela tem. Se, meu filho, você tem uma agressividade. Agora você precisa saber o que você faz com isso, meu filho. Não, eu tenho vontade de socar o humano. Tem vontade de socar o irmão. Está dizendo que você dá permissão. Pois é, mas você não pode socar o humano, porque nós não vivemos aqui no Vale de Tudo, nós somos um lar, nós estamos aprendendo a nos amar. Dependendo da idade da criança, você vai ajustando a fala e vai pontuando. E aí o que eu faço? Fale, expresse pela voz do seu irmão. Mas eu tenho vontade de bater. Fica a 1 metro, 2 metros dele para não bater, dependendo da criança. Você vai dando essas orientações que passam pelos teus recursos internos, para que a criança expresse, mas não pornofonize a sua fala, não quebre as coisas, porque tem a criança que quebra. Outro dia eu vi um adolescente com depressão grave, tentativa de suicídio algumas vezes, internou para sair do risco de suicídio, e quando ele chegou em casa teve um aborrecimento, ele quebrou todos os brinquedos que ele guardava da sua história de vida infantil no carro. E eu disse, que brinquedos eram? Ele começou a dizer, eu disse, você prestou atenção que você quebrou os brinquedos preferencialmente dos super-heróis, dos ninjas, você quebrou todos. Ele foi e quebrou os ninjas, porque na verdade a relação dele era exatamente essa com os ninjas. E a quebra daqueles brinquedos foi significativa, porque ele quebrou os brinquedos dos super-heróis numa encrenca que ele teve com os pais, já nesse caminho de volta depois de ter sido internado. Numa agressividade, num rompante, que era desmedido, porque não aprendeu a lidar quando criança, estava na juventude, agressivo, a agressividade projetada para mim, eu me mato, destrutivo, projetado para você, eu mato você. O homicídio, o suicídio, é a energia agressiva, muitas vezes, de uma criança que foi violada, não aprendeu a lidar com a sua agressividade. E num dado momento ela extrapola, faz conexões espirituais igualmente, e exorbita e comete um delito, comete um crime. Então esse manejo de poder aceitar o outro como o outro é o manejo da amorosidade, que dá consentimento para ser o outro como é, mas da continência. Container é aquilo que dá continência, protege algo. Não há maior continência do que os braços e os abraços dos pais. Continência, ela é feita afetivamente. A autoridade de um pai e de uma mãe não está no cinturão, nem no grito, nem na voz, está na amorosidade construída. O pai que ama o filho, ele não precisa dar um berro para o filho fazer isso. Meu filho, às vezes ele até baixa o tom, ou ele dá uma ênfase, ou aumenta um pouco o tom de voz. Meu filho, por favor. Aquela fala já segura o filho, é o afeto. Porque se for só pela voz, o filho pode até obedecer pelo medo, mas quando ele chegar na juventude, que ele fizer autoreferismo, o pai que faça seguro de vida, porque ele vai arrebentar o pai. É só questão de tempo. Quantos exemplos desses surgem? Então, a agressividade, ela, tanto quanto o medo, a tristeza, a ansiedade, a criança, ela é tratada nesse container de amorosidade. Então você vai aos poucos estabelecendo a movimentação da criança. Ela exorbita, você aplica sanções. Não precisa castigar. Castigar é o que a gente faz com os presos, põe dentro da penitenciária e castiga, colocando eles para viverem dentro das habitações prisionais como animais, pior que animais. Isso é castigo, isso é vingança social.
Nós não precisamos nos vingar do filho. Se a gente está muito aborrecido, não. Eu preciso de um tempo. Eu vou lhe aplicar a pena. Outro dia eu vou contar uma experiência que eu vivi em casa com meu neto e mostrar como é que isso funciona. Eu preciso de um tempo para não exorbitar, porque se eu exorbito, aí fica contraproducente a minha intervenção. Ao invés de ser boa, ela passa a ser má. Então, eu estando alinhado, eu consigo fazer uma intervenção adequada que ajude o outro no manejo do seu processo de agressividade, de medo, de tristeza, de ansiedade. Então, essa pegada, ela não pode ser via vingança, via castigo. Aonde eu vou corrigir uma violência, sendo mais violento. Eu dou na criança que a minha mão dói, ou dou com um sapato que fica a marca na criança. Isso não é violência, isso não é educação. Isso está tudo da criança e do adolescente, pode ir em você, inclusive. Hoje em dia as crianças já argumentam isso, já estão entrando na adolescência, já conto, já dizem, impressionante, né? Mas não é por conta dessa intervenção da ilegalidade, do ilícito que você pode cometer com o filho. Eu não estou chegando nesse ponto, eu estou num outro ponto, que antes de que a nossa intervenção, se não houver amorosidade, ela descamba para a punição, o revanchismo, aonde eu descarrego a minha raiva para tratar a raiva dele. E eu preciso então fazer diferente, eu aplico sanções. Ainda essa semana eu vi uma pessoa dizer assim: não, eu tinha que escrever, eu sou burra, em folhas de papel. E depois o meu pai descobriu que o que ele dizia que eu tinha feito errado, foi ele que fez. E ela encheu maços de papéis, escrevendo: eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. Nós fazemos isso, é vingança. Eu preciso ter mais atenção. Quando eu escrever, eu preciso ter mais atenção. Uma frase, botar no quarto, botar no criado mudo, no espelho, para a criança, tudo bem. A criança escrever uma frase, fazer uma redação sobre aquele tema, reflexiva, uma sanção onde você suprime uma atividade que a criança gosta. Não, você vai ficar aí 10 minutos, uma criança que tem, por exemplo, 5 anos, fica 10 minutos contida. Você vai ficar 10 minutos pensando no que você fez com seu irmão. E ela fica 10 minutos lá e fica. Depois de 10 minutos você vai e conversa com ela. Você não botou ela sentada para castigar, você botou ela sentada para refletir. Você está aplicando uma intervenção pedagógica. Você a contém, suscita de que ela tem que pensar, antes de aplicar a pena, que é sentar, a sanção. Depois que ela fica os 10 minutos, você vai e conversa com ela. O que você refletiu? Aí a criança vai comentando, e você vai. O que a gente pode acordar a partir de agora? Veja, é um trabalho lento, pedagógico, mas tudo que é definitivo é lento, não existe milagre. Ninguém improvisa educação. Então esse manejo com o nosso medo, com a nossa agressividade, ele requer essa pegada amorosa de contenha, onde tem que ter diálogo, tem que ter convivência, aonde estar com o outro está estabelecendo essa tessitura da educação. É um processo que exige muito dos pais, mas se os pais amam, é leve, mas se eles não amam, ou não amam o suficiente, é pesado. Então, a criança vai aprendendo a lidar com as suas dificuldades a partir dessas intervenções, porque se ela não souber, não receber esse trato, o que acontece? Fica como a gente, cheio de medo. Lembre do medo que você tem aí. Você tem esse medo há quanto tempo? De onde vem esse medo? Que situações esses medos foram sendo, esse medo foi reincrementado? Quando ele surgiu? Você provavelmente não lembra de onde ele surgiu. Se lembra, você pode contar que tem atrás desse medo uma outra situação de insegurança ou um outro medo que serviu de apoio, que está relacionado à sua história. Então, no medo, você precisa ter a pegada amorosa também. Eu estou com medo. O meu neto drástico, vou, vai comigo lá no banheiro. Mas por quê? Não, eu estou com medo. O que você faz? Não tenha medo, seja homem, vá lá. É uma abordagem, né? O
que é que você faz? Ah, meu filho, você está com medo, então não vai dar maneira. Paga o preço. Está com medo, paga. Mas também você teria outras formas de lidar. Talvez você possa levantar e dizer, vamos lá, eu vou com você, vou lhe apoiar. Eu também, quando era criança, tinha muito medo, como você tem. Porque pai não gosta de dizer que tem medo para a criança. Por que? Mas a gente tem, a gente não vai dizer que tem. Quando a gente diz que teve medo, ou tem medo também, a criança sente que ela é normal. E ela se sente linkada com o pai e com a mãe. Mas eu fui descobrindo depois que esses medos eram as minhas fantasias, dos joguinhos que eu via no celular, na internet, que via os jogos no celular, na internet, cheio de medo. Quando eles têm uma oportunidade, outro dia eu vi essa experiência desse meu neto Dácio, de medo. Ele queria dormir na cama. Eu digo, não, vou dormir na sua cama. Mas por quê? Não, porque eu estou com medo. Um dia antes eu disse, nós fomos fazer a oração, afinal, você faça a sua oração, você não pode orar. Eu disse, mas como você não pode orar? Os pais são separados? Eu disse, não, eu oro só na casa do meu pai. Eu disse, e por que você não ora aqui? Não, porque eu só gosto de orar lá. Eu digo, não, mas tem que orar aqui também, conversar com Jesus, com Deus. Aí fui tentando, e olha, foi um parto. Então eu oro por nós, eu fiz a oração, ele tem 7 anos. Aí, no outro dia ele foi viver uma experiência que as outras crianças, parentes, primos, de mais idade, viram um filme de terror lá. Então ele veio todo com medo, aí ele queria dormir na cama. Aí eu disse, não, durma na sua cama, faça a sua prece. Ele disse, eu vou fazer 7 preces. Usou até o número cabalístico. 7 preces para espantar o medo. No instante que quis orar, no dia anterior não queria orar, no segundo dia já estava com medo. Esse trato de poder lidar com o medo, mostrando que você teve medo e dando continência. Vá, eu fico olhando daqui, qualquer coisa você fala. Veja lá, que não tem nada. Não, mas tem isso, tem aquilo. Não, o monstro está só lá dentro do videogame que você vê, dentro do programa que você viu, dentro do filme. Você vai tratando, porque é assim que a gente vai demitificando os mitos que assolam o psiquismo infantil. Não é dizendo você é fraco, você é homem ou um rato, como vi um outro homem com 50 anos dizer, meu pai, quando eu tinha 6 anos, eu queria ir na cozinha, estava escuro, e ele disse, vá, e eu disse, mas eu estou com medo. Ele disse, você é um homem ou um rato? Aí eu disse com 6 anos, eu sou um rato. E esse homem, diante de mim, chorando, dizia, até hoje eu me sinto um rato. Não foi legitimado um profissional lidando no mercado de ações se sentindo um rato, como é que pode vencer? Então, vejam como é delicado isso, como esse manejo, como ele nos exige competência enquanto pais, para podermos fazer uma pegada adequada. Assim, essa forma como vamos lidando com o nosso filho, amorosamente, aprendendo a lidar com as emoções, a partir do que eles são, vai gerando na criança uma formatação adequada. Mas se não, a criança fica carente de afeto, lida mal com as emoções, e no afeto ela gera compulsões, porque aquilo que me falta na aula quando eu sou infantil e que eu cresço com insegurança, o que é que eu faço? Eu busco estratégias de sobrevivência. E uma das estratégias de sobrevivência é as compulsões. Nós nos tornamos pessoas compulsivas para tentar suprir o que falta dentro da gente. Há um vazio interno na criança que persiste no adulto. Aí a gente tenta preencher o vazio com sexo, tenta preencher o vazio com doce, com comida, com álcool. Quantos de nós sofremos compulsões que são tentativas de nutrir a criança interna, que não foi suficientemente amamentada. Não foi amamentada no seio, não foi amamentada no sentido da maternagem de pai e mãe. Olha, pode ter crise que tiver, eu duvido que o bar esteja vazio. Ainda ontem, quando nós saímos depois do jantar, passamos ali pela aquela avenida, que é uma avenida espetacular, onde eu tenho a impressão que eu estou fora do Brasil, que é tudo iluminado, os postes que não tem aqueles fios horrorosos que tem nas cidades, né? Aí eu penso que eu não estou em Mossoró, eu estou fora do país, eu estou na Europa. Mas os bares estão todos cheios. Olha, pode ter crise, por quê?
a insegurança gera necessidade de nutrição emocional que eu não tive. As crises da infância, replicadas nas crises atuais, me levam para o bar. E eu tomo a bebida achando que estou mamando. É um processo silencioso que vai se instalando, mas a base está lá atrás, no processo da maternagem. Eu não fui maternado o suficiente. Ou então, para lidar com a minha carência afetiva, o que é que eu faço? Eu corto pelo pescoço, faço uma guilhotina emocional. Eu sou só cabeça, tudo está no meu intelecto. Eu sou alguém que vivo da cabeça para cima, aqui, só aqui. Eu não sinto nada, não estou sentindo nada, ou seja, nada do que é emocional, afetivo, eu faço contato. É a estratégia que eu fiz de sobrevivência. Eu vivo na cognição. Mas, quando é para dar um abraço, fazer um afago, uma declaração de amor, o coração não funciona. Porque eu não aprendi. Eu me defendi com a frieza, fechando aqui e me colocando na cabeça. Posso me transformar num doente psiquiátrico, mas sem que eu chegue a doente psiquiátrico, a um transtorno mental, eu fico emocionalmente cortado. E o que você sente diante do que seu pai sofreu? Eu não sinto nada, acho que ele mereceu. Mas você não ama seu pai? Eu amo. Mas você acha que seu pai foi preso e está tudo bem assim? Tá. Mas não. Aí você vê que a pessoa está desconectada. Ninguém fica indiferente quando um pai é preso, quando uma mãe morre, quando um avô morre. A pessoa lida como se fosse um vizinho distante da vila, porque até o vizinho a gente sente um vizinho distante da vila, do prédio que a gente tinha contato. Essa indiferença é aqueles que, para lidar com a carência emocional e com o vazio, tentam cortar a emoção e pagam um alto preço, porque deixam de ser pessoas para serem cabeças. Quantos de nós, nessa expectativa de poder receber o amor da mãe e do pai, sentindo vazio e não sendo acolhido, criam um narcisismo? Aí a gente fica imperturbavelmente dedicado a cuidar só do corpo. E aí o corpo é a chamariz para que você seja amado, amada. Você multiplica as intervenções no âmbito da medicina estética para fazer o que falta na alma. Os cirurgiões plásticos já sabem. Quando a pessoa nunca está bom o que ela faz, todas as intervenções que ela faz não são suficientes, porque o problema não está no corpo, o problema está na deficiência na alma. Aí a pessoa faz do corpo o seu artigo de chamar a atração do pai e da mãe, que ela transferiu da sua história agora para os homens e mulheres. Então, eu vejo agora no Facebook, os homens se apresentam nus da cintura para cima, todos fortes, musculosos. Aí eu fico olhando o que está, olha nos olhos, aí você vai ver a carência. Eu busco colocar no corpo a mãe que eu não encontrei na minha história, eu quero encontrar agora. É as moças que fazem postagens sensuais na expectativa de encontrar o amor da mãe e do pai de fora, e estão ali perdidas numa fixação narcísica do corpo, sem se darem conta de que é a criança que está sitiando o comportamento. Elas estão refém da criança ferida, que lhes domina o comportamento e faz com que ela, enquanto jovem, e às vezes enquanto adulto, e às vezes estão entrando na senilidade, estejam investindo no corpo, mas na necessidade da alma. Não que a gente não precise fazer uma intervenção, um ajuste, usar um procedimento para ajustar, né? Eu conto mesmo da minha enteada, que tinha uma orelha acesa, parecia duas parabólicas. O bullying era inevitável. A gente foi, tirou um pedaço da orelha, encostou, ficou normal, ficou linda. Mas as orelhas eram assim. Ou o garoto da nossa instituição, Jardim das Oliveiras, ele nasceu com uma síndrome, nós ajeitamos o nariz, ajeitamos a boca, ajeitamos os dentes, que era a síndrome que ele tinha. Ele era chamado de ET pelos colegas, ele, criança, quis se suicidar, de tanto bullying. Mudou para a nossa escola, que a gente tinha convênio à época, e nós temos uma qualidade dele, não era estética só, era terapêutica, porque aquele instinto reencarnou numa condição tão difícil, e
e ele sobreviveu, não se suicidou, cresceu, trabalha, casou, traz ainda os sinais da síndrome, mas ficou profundamente melhor com a intervenção da cirurgia estética. Às vezes você precisa fazer um ajuste, a pálpebra está fechando o olho, tem que botar a pálpebra no lugar, né? Ou então você se sente tão incomodado com uma parte do cabelo, as mulheres especialmente. Cabelo de mulher é uma coisa complicada. Cuidado com o cabelo de mulher, você. A mulher pode ser assaltada, levar bolsa, sapato, mas se alguém quiser cortar o cabelo para fazer peruca, essa mulher vai ter síndrome de pânico o resto da vida. Não vai perdoar aquele assaltante. Cabelo é uma coisa delicada. Então, se o cabelo não está bom, ajeita, põe para cima, põe para baixo, põe para o lado, verde, vermelho, do jeito que você quiser. É de bom tom que você faz isso, mas quando você se perde no corpo, procurando a alma, é que há uma criança dentro de você, cujos pais nunca lhe disseram que você era belo, nunca lhe conferiram afeto, nunca lhe agarraram para lhe olhar nos olhos e dizer: puxa, você é o amor da minha vida, você é tão linda. Porque qual é o pai que não vê a beleza de um filho, de uma filha? É um pai ferido, uma mãe ferida que não consegue enxergar o filho. Ele em si mesmo está perdido, mas isso que ele faz com a criança vai ter repercussões dramáticas a posteriori. Então, o ato de poder cuidar da nossa criança favorece que saiamos deste circuito do adulto que está colocado no mundo sem conseguir fazer um manejo adequado das suas relações afetivas, porque ele procura os seus pais nos outros no processo de transferência psicológica, e os outros não são seus pais. Ele quer um pai e exerce sexo, não encontra o pai e não encontra a plenitude. Ele quer a mãe e encontra uma mulher que não lhe confere esse processo de atendimento. Então ele rompe com essa, vai com o outro, rompe com a outra, depois vai, rompe com a outra, e aí a gente vê as pessoas dizendo assim: ah, homem não presta, mulher não presta. Quem está falando isso? É a criança interna, que não faculta a maturidade para que você encontre alguém para um relacionamento, que sempre tem dificuldade, mas que seja viável. Quando nós não encontramos uma relação afetiva saudável, é porque dentro de nós mesmos nós estamos perdidos. Não são os homens e as mulheres que não prestam, somos nós que não nos encontramos ainda. É necessário, para que eu possa ter uma relação favorável, adequada e evolutiva com alguém, que eu me relacione bem comigo mesmo primeiro, com a minha criança interior. Se eu não cuido da minha criança interior, o que é que eu faço? Eu vou rifando, eu ofereço para esse homem, eu ofereço para aquela mulher, para esse homem, para aquela mulher, e aí não dá certo, porque eles não são meus pais, e a criança é minha, não é deles. Eles não conseguem atender a demanda. Enquanto eu começar, ou eu insistir em oferecer a minha criança interior, que domina o meu comportamento nas minhas relações afetivas, não tem para ninguém. Você vai entrar em frustração e vai reforçar a sua crença limitante da sua infância, de que você realmente não presta, de que você é uma pessoa menor, de que você não tem os predicados que você crê que não tem, porque foi imposto na criança, e você vai se perdendo nesse mar de relações sociais, que não ficam só nas relações afetivas, que você transfere para o trabalho, transfere para o centro espírita, transfere para a reunião mediúnica, nas frustrações que se multiplicam. Assim sendo, é de bom tom que, enquanto adultos, nós possamos olhar para a nossa história e poder verificar o que aconteceu conosco, onde está a nossa criança, que deveria ser dourada, mas que foi machucada, e de que modo ela comparece hoje, dominando o meu comportamento, seja na esfera da interação social no centro espírita, seja na dinâmica do trabalho. Eu vejo no trabalho, as pessoas vão, enchem a parede de diploma. A moça não consegue nem sentar na parede, porque só tem diploma. Há no profissional, às vezes, uma insegurança tal, que ele acha, porque os seus pais lhe disseram: olha, você tem que ser gente um dia, você tem que se formar.
Ninguém é gente porque se forma, a gente é gente quando a gente consegue ser integral, consegue fazer o bem. Aí a gente acha que o diploma dá sucesso, aí a gente ou dinheiro confere felicidade, aí a gente vai por esse caminho e não consegue se preencher, fica inseguro, aí enche as paredes, enche esse dinheiro e continua inseguro, porque o dinheiro, o sucesso profissional não significa dizer que você é uma pessoa plena. Tem uma criança interna que tenta se segurar no prestígio social, tenta se segurar no patrimônio, mas é frágil, e fica inseguro, e fica carente, e aí vai para as drogas, vai para os aditivos, vai para os comportamentos bizarros, na tentativa de encontrar fora o que a pessoa precisa encontrar dentro de si mesma. Ela tem que visitar-se, olhar para a sua história, ver aonde a sua criança foi machucada, fazer os links para poder fazer o atendimento adequado. Senão, ela vai continuar na rotatória, numa espiral que às vezes leva para baixo e não para cima, e ela vai declinando, e quando ela chega a ser um ancião, um idoso, ela continua sendo um velho dominado por uma criança traumatizada, com receio da morte, com receio do envelhecimento, uma pessoa às vezes insuportável, se transforma num idoso insuportável, vai ver a pendência está lá na infância, nos perdões não conferidos, no amor não recebido, nas crenças que se estabeleceu, e esse processo todo ficou no tempo, e a pessoa se perdeu de si mesma, e até hoje ela está querendo encontrar e dar o pulo do gato, que o benfeitor venha e lhe cure, que a loteria lhe salve, que venha uma pessoa e lhe resgate. Ela está esperando de fora o que ela precisa fazer dentro, ou seja, a criança está lá, esperando que ele possa mediá-la, levá-la ao encontro do Evangelho de Jesus, ou ao Cristo interno, e a pessoa está embaraçando o caminho que a criança precisa fazer na direção desse Cristo interior que é a nossa essência, para que possamos nos tornar pessoas mais íntegras, mais maduras, mais suficientes, mais amorosas, ainda que imperfeitas, incompletas, porque estamos em evolução num planeta de provas e de expiações. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nesse segundo momento, eu vou fazer uma fala do tratamento dessa criança, e depois a gente, eu já sei o que vocês estão fazendo, eu estou lendo o pensamento de vocês. O que é que eu faço? A pergunta é essa: o que é que eu faço agora? Então, é isso mesmo. Então eu vou fazer o tratamento e depois a gente abre para o debate, ok? Então, são 10h15, 10h35 a gente volta, tá bom? 20 minutos. Meus irmãos, nesse ínterim, o nosso irmão Alberto Almeida estará aqui também fazendo autógrafo do livro.